Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de outubro de 2013, uma sexta-feira. O verbete de hoje é de número 2821. Ele tem 5 páginas, 45 logias e 18 máximas. O tema é apego inseguro, da especialidade psicossomatologia. Quem redigiu o verbete, nossa professora Lilian Zolea, que é autora da Conscienciologia e verbetógrafa veterana, não é isso? A Lilian é fisioterapeuta, pós-graduada em saúde pública, especialista em dermatofuncional, brasileira, natural de Guarapuava, voluntária da Conscienciologia desde 2000, docente em Conscienciologia desde 2004, coautora do livro Acoplamentário Primeira Década e tenepsista desde julho de 2006. O apego inseguro é o estado emocional caracterizado pela ligação patológica entre duas ou mais consciências, intra- e ou extrafísicas, denotando ansiedade excessiva, dependência e medo de perder o afeto nas interações interpessoais. O holopensene pessoal emocional, o holopensene da consciência insegura. A mesologia influenciando diretamente no desenvolvimento e na qualidade das habilidades sociais da criança. O comportamento de vinculação inato a todos os seres humanos, visando a obtenção de segurança pessoal na fase infantil. Os agentes estressores, a exemplo da ausência de cuidados, descontinuidade da parentalidade, ameaças persistentes por parte dos pais de não amar o infante. O abandono e indução de culpa levando à construção do apego inseguro. As escolhas dos modelos de relacionamentos futuros revelando os esquemas centrais de dependência afetiva. O apego inseguro propiciando a baixa tolerância à frustração, à vulnerabilidade, ao sofrimento. O medo do abandono, a baixa autoestima e os problemas de autoconceito. A aplicação do estado vibracional propiciando o autodiagnóstico do apego inseguro. Os acoplamentos energéticos diários evidenciando a qualidade da energia pessoal. Os assediadores aproveitando-se da vulnerabilidade emocional alheia para implantar cunhas mentais, ampliando a sensação de desconforto e mal-estar. As retrocognições, evidenciando as tendências, os valores e a qualidade dos vínculos formados nas vidas pregressas, podendo mostrar a tendência pessoal para formar o apego inseguro na vida atual. Os parafenômenos podendo ocasionar reciclagens intraconscienciais na consciência insegura. Nós destacamos que na seção detalhismo a autora obteve 13 máximos e na seção argumentologia, na página 12, no item técnicas, a autora ela traz uma listagem exemplificativa de 6 métodos didáticos para a reeducação emocional de essencial importância para a consciência com apego inseguro. Da remissologia, dos 15 itens, nós destacamos afetividade, ansiedade, convivência humana, distorção cognitiva e responsividade materna. Os laços afetivos inseguros, não superados na tenridade e nas vidas pregressas, podem gerar lacunas emocionais, sendo transferidas para as relações interpessoais futuras. Você identifica em si traços e tendências vinculados ao apego inseguro? Qual a qualidade da autoafetividade no atual momento evolutivo? Na bibliografia específica, traz 4 referências bibliográficas. Partindo agora para a mega-análise do professor João Paulo, laço, medo, fobia, temor, autoestima, ansiedade, afetividade, vulnerabilidade, vinculação, reeducação,
insegurança, dependência, relacionamento, conviviologia, grupo-karmologia, psicologia, parapatologia, psicossomatologia, parapedagogiologia, intraconscienciologia. Lília, antes de passar para as perguntas, você gostaria de compartilhar conosco qual foi assim, a sua motivação, o interesse desse tema para você escrever o verbete? Sim, primeiramente, boa tarde a todos. Esse verbete ele foi redigido pela experiência clínica em psicologia, do qual esse ano eu estou me formando em psicologia, então eu acabei pegando vários casos de crianças e familiares e que um dos diagnósticos era o apego inseguro. Devido a esse grande número de crianças e familiares com esses sinais e sintomas, eu resolvi estudar profundamente esta questão, não só na área de psicologia, mas também puxando para a questão parapsíquica, multidimensional, redigindo assim esse verbete. Muito bom. Então, nós já temos aqui algumas perguntas. Na fatologia, na primeira linha, o teletertuliano indaga: em pleno século XXI, qual o papel da mesologia influenciando diretamente no desenvolvimento e na qualidade das habilidades sociais da criança? Na verdade, não só nesse século, porém, dentre todas as dinâmicas familiares ao longo da história humana, ele vem contribuindo ou não pela formação da habilidade social nos infantes. Nós temos que pensar que a nossa primeira relação social que temos nessa vida é com a família. A criança, esse estágio infantil, ele necessita de uma maior apreensão, cuidado, dedicação dos pais, para ela começar a formar vínculos, tanto saudáveis quanto não, vai depender aí da interpretação dessa aprendizagem, mas é de essencial importância essa base familiar. Com isso, a gente verifica que cada história, ao longo da humanidade, existem períodos que a família ela é mais tradicional, ou seja, a educação era diferenciada nesses momentos históricos. Porém, sempre há a mesma dificuldade. Qual seria essa? A interação, ou seja, a comunicação assertiva entre esses dois elos familiares, que é filho e progenitor. É uma das maiores dificuldades que nós vemos, né, e até hoje, né, enfim, na clínica psicológica, a gente observa essa comunicação mais assertiva, o afeto bem colocado, a validação de comportamentos das pessoas, que dentro da conscienciologia nós chamamos de traforismo, ou seja, ver os trafores e habilidades do outro e apontá-lo de uma maneira franca. Com isso, se a criança ela tem essa educação mais traforística e realística, ela começa, pouco a pouco, a se conhecer melhor. E ela começa a ficar mais forte, digamos assim, com o seu ego, com as suas qualidades, e consegue se colocar melhor dentro do meio social. Então, o teletertuliano, nessa mesma pergunta ainda, ele coloca assim: as crianças atuais tenderão a ser adultos com apego inseguro? Ou depende de caso para caso? Sempre vai depender de caso a caso. Talvez ele tenha colocado isso porque hoje, atualmente, as famílias elas estão bem diferenciadas. Existem estilos familiares, né, diferentes, ou seja, devido a separações, né, tem várias famílias que eles separam caso novamente, os filhos do primeiro casamento acabam vivenciando ou experienciando uma nova vida familiar com o segundo casamento, do pai ou da mãe, e assim sucessivamente. Porém, o apego inseguro, ele é bem específico e depende muito do temperamento de cada indivíduo, de cada criança. Por isso que é cada caso um caso. Por que eu falo isso? Tem crianças, dentro da vivência clínica, na psicologia, que a gente vê que a vida da criança é trágica.
Então, assim, ela perdeu pai, mãe, não teve condições sociais boas, satisfatórias, de educação, de afeto, porém essa criança se demonstra com uma autoestima adequada, assertiva e tem uma boa comunicabilidade e habilidade social. Isso é raro, porém existe. Então, cada caso é um caso. Nesse mesmo exemplo, pode ser que o irmão dessa criança, né, teve as mesmas vivências, os mesmos estímulos, as mesmas dificuldades, porém, devido ao arcabouço de vivências dela, até dessa vida, de vidas pretéritas, né, e do seu próprio temperamento, faz com que ela não consiga aumentar ou otimizar, né, a sua evolução. Então, ela fica mais insegura, mais instável e assim por diante. Então, assim, a mesologia ela tem um papel influenciador importante, mas a gente não pode dizer que seria o único, não seria determinante, né? Como você falou, tem a questão do temperamento dentro da própria... Tem vários fatores que a gente tem que avaliar para essa causa do apego inseguro. Né? Ainda na fatologia, Lilian, na 9ª linha, poderia nos falar mais do apego inseguro propiciando a baixa tolerância à frustração? A criança com apego inseguro, na verdade, não é só apenas a criança. A gente vai começar explicando assim, né? O infante, ele adquire esse apego inseguro, esse vínculo instável, geralmente devido a uma desestruturação familiar constante, frequente, ou seja, casos de abandono, onde um dos pais negligencia os cuidados, né, dessa criança, quando ocorre uma terceirização da educação, quando não há um afeto apropriado e assim por diante. Então, essa criança, como ela não tem um vínculo saudável dentro do meio social onde ela está inserida, na adultidade, ela também vai ter dificuldades de ter confiança no outro, de ter relações mais saudáveis, afetivas. Então, ela vai ter uma dificuldade maior nesse quesito. Com isso, acaba-se tendo algumas frustrações. Então, essa pessoa ela fica mais vulnerável às situações antagônicas que são inevitáveis na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, para ela, essas situações mais negativas têm uma carga emocional muito maior. Então, é aquele caso da pessoa que chega com os colegas e, às vezes, um dos colegas olha para ela de um jeito diferenciado, não só para ela, mas faz de conta que o colega dela estava numa situação ruim, está lá pensando, né? Ela olha, o comportamento desse colega está desarmônico, tem alguma coisa errada, porém, ela já se insere nesse contexto, questionando, opa, ele deve estar, ele está assim, negativo por causa de mim, ou eu não estou suficientemente boa para ter a amizade dele. Então, aí vem as distorções cognitivas. Ou seja, devido ao seu conflito íntimo emocional, essa lacuna, essa carência afetiva, ela acaba vendo o mundo com esse óculos negativo, de carência. Então, por isso que ela fica mais suscetível às frustrações. E essas frustrações são pequenas, até aquelas grandes, né? Porém, é essa visão distorcida, é um óculos negativo de ver o mundo. E na 11ª linha, na fatologia ainda, sobre a autoconfiança compulsiva e a raiva latente advinda do apego inseguro. Por que ocorre? Essas crianças, quando elas não possuem esse afeto, essa colocação dos pais, né, dos progenitores e também dos educadores, das suas qualidades, habilidades, elas não sabem que possuem essas qualidades, correto? Então, elas sempre estão tendo uma imagem distorcida para menos da sua realidade íntima. Com isso, elas acabam ficando mais frustradas. Algumas, né, tendem a ter ações compensatórias. Ou viram vítimas depressivas, ou vão para o outro lado. Elas se sentem que elas são as únicas do mundo. Então, aí vem essa autoconfiança compulsiva, ou seja, ela não precisa mais dos outros. Essa que é a crença disfuncional dela. Como os outros não estão dando o afeto que ela tanto precisa, ela acaba ignorando essas pessoas, por um mecanismo de defesa. Então, aqueles adultos tiranos que hoje nós vemos, né? Então, que têm inabilidade social, não conseguem aceitar um não,
não conseguem colocar uma opinião discordante do outro. Eles sempre atuam mais com com a autocracia, né, nesse sentido, são mais autoritários, né? Então, devido a essa lacuna emocional, muitas vezes advindo da infância, tá? Porém, se nós formos estudar, pegar os conceitos da conscienciologia, a gente também pode observar que, às vezes, essa mesma pessoa que tem a autoconfiança compulsiva de ignorar os outros, ficar indiferente com a resposta ou com o afeto dos outros, pode ser de vidas passadas. Então, às vezes, a mesologia dela até contribuiu com alguns aspectos para ela ter capacidade de habilidade social, porém os trafares dela de outras vidas estão mais presentes. A fissura, o queloide dela é mais marcado nesse sentido. Então, por mais que a mesologia tente ajudar em alguns aspectos, ela vai ter uma tendência a se comportar desta maneira, desse modo de uma segurança que não é saudável, né? Já é patológica, né? É uma indiferença. E aí a gente pode até fazer uma ligação dessa condição da autoconfiança compulsiva com aquilo que você estava falando, da dificuldade de lidar com as frustrações, uma coisa pode levar a outra, tem relação? Eu vejo assim, Cris, que na verdade a frustração permeia todos esses sinais e sintomas que a gente vem falando. Porque o que ocorre? Como essa pessoa ela tem um foco mais negativo de si, do outro, devido a essa carência afetiva, que na verdade ela está necessitando de carinho, de afeto, de atenção, né? Então, no caso da autoconfiança compulsiva, é a maneira dele demonstrar que ele está precisando de ajuda. Só que ele cansou não, né? Há pessoas que demonstram-se como vítimas, né? E já há outras personalidades que se demonstram como autossuficientes, pseudo-autossuficientes, que não são, porque tem ainda essa lacuna emocional. Mas também é uma maneira dele dizer que ele está necessitando de auxílio. E essas frustrações são advindas da expectativa que essas pessoas têm dos outros. Então, como elas têm uma expectativa muito grande delas e dos outros, que é desproporcional, não é real isso, acaba abalando emocionalmente eles. Na paradoxologia, você pode ampliar o paradoxo, né, que você menciona, o paradoxo de a consciência independente afetiva formar laços com a consciência indiferente ao afeto. Por que isso acontece? Essas consciências que possuem essa lacuna emocional, quando não conseguem diagnosticar a tempo, né, precocemente, ou não realizam uma terapia adequada, elas acabam deslocando esse sentimento de afeto para o outro. Então, geralmente, essas pessoas vão ter ou dificuldade de formar vínculos afetivos sexuais, que é o parceiro, né, formar uma dupla evolutiva, ter um casamento satisfatório, ou realmente ela fica indiferente a essa questão de relacionamento íntimo. Por quê? O relacionamento íntimo, ele exige, em algum nível, uma entrega de si. Então, ambas as pessoas elas vão se expor em vários momentos, devido à convivência, né, íntima, o seu estado de humor, o seu estado afetivo, as suas dificuldades e também as suas virtudes. Como ela é insegura e ela sabe de suas lacunas internamente ou até mesmo inconscientemente, ela sabe que ela necessita de afeto, né? Porém ela tem dificuldade de falar isso francamente, então ela acaba ou se isolando, não querendo relacionamento, ou quando tem um relacionamento, ela busca uma pessoa oposta, que também seja oposta no sentido de pessoas que são indiferentes ao afeto. Então ela é carente, busca um que não dá muito valor ao afeto, e aí cria um ciclo patológico de convivência. Um sempre pedindo amor e o outro sempre negando. Ambos sofrem de psicopatologias, de carências afetivas. Então, é como se fosse um ímã. A pessoa ela acaba encontrando outra pessoa com o mesmo defeito, só que se manifesta de formas diferentes, né? Nesse último exemplo que você está dando, isso tem alguma relação aqui na fatologia? Você menciona um grupo de autoajuda das mulheres que amam demais anônimas. É próximo essas mulheres? Esse grupo está relacionado com isso?
né, com esses relacionamentos de pessoas que não totalmente. Então, indiferentes ao afeto? Esse grupo, na verdade, eu procurei pela internet, é um grupo de São Paulo, e eles seguem um livro, né, do autor Robin Norwood, né? E é interessante que são mulheres que elas começaram a ver sinais e sintomas de carência afetiva e que estava desproporcional. Então, sofriam muito, prejudicando a sua vida, o seu profissionalismo. Então, várias áreas são dificultadas devido à carência afetiva. Ou seja, nós estamos falando de uma lacuna que pode vir lá da infância, vamos pegar esse caso, né, que não foi bem trabalhado ainda, e ela vai levando, perpetuando essa lacuna, cada vez mais o buraco vai afundando, né? E essas lacunas afetivas só vão aumentando. Chega num ponto que a pessoa ela percebe que, se ela não fizer nada, ela vai acabar se prejudicando ainda mais. Então, esse grupo auxilia outras mulheres, né, a que têm essa carência afetiva. Alguns casos que eles demonstram nesse site são mulheres que casam com homens indiferentes, muitas vezes abusadores, alcoólatras, né, que de alguma maneira ou de algum modo prejudicam elas. Eles tendem apenas a ver o lado negativo dessas mulheres. E elas por si comentam que, devido à dificuldade, à sua carência afetiva, elas não conseguem dizer não a essas pessoas, né, que são mais agressivas. Então, elas ficam submissas pela sua própria dependência afetiva. Então, formando um ciclo patológico de relacionamento. Quando a pessoa ela fica mais lúcida para esse comportamento e ela percebe a questão assim de dificuldades que ela está tendo, não só no relacionamento, mas em outras áreas da vida dela, ela acaba verificando que é necessário mudar algumas posturas. E aí vem o posicionamento íntimo. Muitas dessas mulheres, quando elas querem, de fato, com franqueza íntima, mudar, elas conseguem. Então, elas buscam a terapia para auxílio e elas começam a ver as bases dessa lacuna afetiva, dessa carência. E aí vão trabalhando. Com isso, elas conseguem se posicionar no relacionamento, com os filhos, aumentam a autoestima e aumentam também a assertividade na comunicação como um todo. Lilian, por favor, não ficou ainda claro para mim o que faz, na teoria a gente sabe, mas o que faz a pessoa que tem tanta carência afetiva afinizar com alguém exatamente oposto, completamente indiferente ao aspecto emocional? O que faz, o que cria esse vínculo? Ele é um mecanismo compensatório, sabe, Fábio? Então, não é uma lógica matemática, mas inconscientemente a pessoa, na verdade, ao mesmo tempo que ela quer o afeto, ela também nega esse afeto. Não sei se fica claro isso. Então, assim como ela é vítima, é bem a postura da vítima. Então, quando uma pessoa ela dá atenção à outra e ela é sincera, a vítima não é mais vítima. Acabou essa questão crônica, correto? Uhum. Porém, essa pessoa que ainda não está lúcida com esse trafar dela, então, ao mesmo tempo que ela quer a afetividade, ela também não quer, porque ela vai se expor. Ela também vai ver que ela vai ter a contrapartida de dar o afeto, que ela vai ter a contrapartida de perdoar a si, perdoar o outro, de fazer uma concessão de atitudes, entendeu? De reconhecimento de agressividade, no sentido de ver a indiferença do outro e também a sua indiferença. Porque nós aqui, pessoal, nós não estamos falando que quem tem apego inseguro é uma vítima. Pelo contrário, a gente está falando assim, é um trafar, não há vítimas nesse sentido, porém há escolhas diferenciadas, de posturas, de autoenfrentamento, né? Então, não sei se ficou claro nesse sentido. Então, por isso que essas pessoas ou buscam, né, parceiros indiferentes, ou também abusadores, agressivos e assim por diante. Nunca vai ser harmônico. Por quê? Porque ela não está harmônica com ela mesma. É muito difícil nós arranjarmos um relacionamento harmônico, saudável, mútuo, né, de carinho, né, de afeição, se a pessoa intimamente não está assim com ela mesma. Né? Então, aí cabe a nossa reflexão nesse sentido. Outra coisa que eu gostaria de enfatizar, que pelo menos estudando ou colocando a ciência com conscienciologia, né? O apego inseguro, ele tem níveis de apego. Né?
Então, isso não é muito comentado. Então, nós temos vários tipos ou percentuais de lacunas afetivas, né? E cabe aqui refletir quais são essas lacunas afetivas no nosso convívio, né? Vendo isso na dupla, né? Vendo isso no convívio com amizades, profissionalmente, e nós começarmos a trabalharmos essas lacunas que são vinculadas a algum nível de apego inseguro que nós tivemos, né? Uhum. E aí, para que a pessoa traga a lucidez disso, então aí é recomendado a questão da consciência terapia ou psicologia, sim, atendimento psicológico. O ideal, Fábio, é a pessoa, se ela observar, né, que ela tem alguma dificuldade de interação com outra pessoa, né, pode ser em relacionamentos afetivos, pode ser em relacionamentos profissionais. Se ela vê que o conflito permeia o meio social, se ela já está observando isso, o ideal é buscar auxílio. Esse auxílio pode ser numa terapia convencional, com psicólogo, pode ser aqui dentro da conscienciologia, que é o caso da consciencioterapia, né, que ela vai dar uma abordagem mais energética, parapsíquica, além dessa questão intrafísica, né, que seria o ideal. E aí, só para a gente fechar, então, na fatologia, Lilian, na página 9, a penúltima e última linha, a proposição da teoria do apego pelo psiquiatra John Bowlby. Ele foi um psiquiatra e também um psicanalista, John Bowlby. E ele também pegou várias técnicas da cognitiva, behaviorismo e assim por diante, para observar crianças numa faixa etária aí, nenês, na verdade, eram bebês, né? E ele queria entender como é que ocorria o vínculo dessas crianças com os seus familiares, principalmente com a mãe. Então, ele estudou bebês que foram prematuramente afastados dos pais, por N motivos, ou por morte de algum progenitor, ou por questões socioeconômicas, ou por questões de crime até mesmo, né? E ele começou a estudar essas famílias. E ele observou que esses vínculos afetivos são naturais do ser humano. Então, a gente nasce, o bebê já nasce solicitando auxílio, porque ele é totalmente dependente. E esse vínculo é natural, né? Principalmente da mãe com o filho. Porém, quando a mãe, principalmente esse elo de ligação, negligencia de alguma maneira o cuidado com essa criança, é inato desta sentir essa carga emocional, correto? Porque ele precisa desse vínculo, porém não está recebendo. E ele está estruturando a sua personalidade, ele está conhecendo as suas habilidades. Tudo bem? Então, a gente sabe que ressomar é difícil, né? A gente fica restringido quase que totalmente, né? Grande maioria. Então, imaginem aqui, você está lá, não está sabendo muito das coisas, o seu primeiro contato que você tem, que é a sua família, pai e mãe, começam a ter comportamentos disfuncionais. Você não sabe o porquê. Você nem tem cognição para entender. Você não tem elaboração mental como num bebê de 6 meses para entender isso. Porém, existe uma fixação emocional desses comportamentos na própria consciência. Então, e se isso não for precocemente cortado, redirecionado, melhorado, essa criança vai interpretando essas fissuras emocionais que ela recebe, que é uma assimilação, podemos até dizer assim, é uma assimilação energética negativa, ela vai se intoxicando energeticamente e vai pegando o seu lado emocional. E se ela não tiver uma estrutura, um arcabouço, uma inteligência evolutiva associado a isso, ela não consegue sair desse desconforto. Então, ela acaba pensando que o erro está nela e não no outro. Devido a essa falta de inteligência evolutiva, eu estou colocando aqui, né? Na criança. Então, a gente pode trazer, para a gente entender um pouco melhor essa inteligência evolutiva nesse contexto, se nós pegarmos exemplos de intermissivistas aqui. Então, hoje mesmo, na mini tertúlia, o Valdo estava comentando que muitos de nós tivemos famílias que não foram, em grande parte, satisfatórias no sentido, teve pessoas que passaram por barras pesadíssimas, né? Foram, sei lá, estavam no orfanato, foram deixados, né? Algumas situações nesse sentido. Não foram todos, mas em alguns casos, né? E nesses casos colocados, a pessoa se saiu muito bem. Então, desde nova, ela sabia que que não era ela o problema em si,
que estava em torno dela um ambiente que não estava colaborando. E com isso tinha amparo junto com essa criança, né, devido ao parapsiquismo dela. Então aí a gente começa a ver as ferramentas diferenciadas do intermissivista. Tudo isso é aglomerado para que ele consiga fazer uma consecução, né, uma realização da sua programação de vida. Então isso é bem interessante a gente começar a ver essas diferenças, né? Porque existem crianças, enfatizando novamente, que passam pela mesma situação, porém não têm essa inteligência evolutiva para conseguir ver de maneira diferente aquela situação. Então ela tem um aprendizado sempre carregado, dramatizado, mais negativo. Lilian, agora há pouco foi perguntado a respeito das terapias, né, que pode ajudar na remissão dessas patologias, no caso do apego inseguro. Mas a gente sabe que dentro desse processo, quando o indivíduo é adulto, muitas vezes o estrago já está feito. O que você sugere, tá, no sentido profilático? Ou seja, o que os pais podem fazer para ajudar no sentido de minimizar essa condição na criança? E melhor, perguntando, o que os profissionais, sejam da consciência terapia, os profissionais que lidam na área de saúde, eles podem ajudar contribuindo para que famílias, muitas vezes, que tiveram um modelo, pais, né, que vieram a partir de um modelo doentio, não perpetuem essa doença, que não é uma doença genética, mas é uma doença cultural para os seus filhos. Hoje eu vejo, de acordo com a vivência clínica em psicologia, eu vejo que há várias soluções. Então, todos nós temos escolhas, opções para neocomportamentos, né? Comportamentos mais assertivos. A psicoeducação para os pais, eu vejo que é uma metodologia muito eficiente e que tá em mãos, digamos assim, né? Todo mundo pode ter essa questão dessa educação. O que seria essa psicoeducação? Famílias desestruturadas, quando chegam ao nível de buscar auxílio para um assistente social, em casos de famílias que têm drogadição, né, pais drogados, eu estou falando aqui de exemplos mais nosográficos, ok? Que necessitam de uma intervenção externa, de algo ou alguém, de um especialista. Então, essa assistente social, ela vai indicar a um psicólogo, correto? Então, vai chegar no psicólogo esses casos mais graves. E nós, o que nós fazemos? Quando chamamos esses pais, nós trabalhamos com eles individualmente, sessões de terapia, né, que auxilia eles a descobrir quais são as lacunas de pensamentos disfuncionais, carências afetivas e assim por diante, e também a dinâmica familiar. Esse trabalho de dinâmica familiar, basicamente, é ensinar os pais a ter uma comunicação assertiva com o filho. O que seria essa comunicação? Mostrar afeto de maneira franca e sincera, evidenciar ou validar comportamentos assertivos da criança desde tenra idade, começando lá no bebê. Todos nós temos esses comportamentos, ok? Não existe pessoas que não têm esse comportamento. Então, o que falta a nós é essa validação, dizer o que você é bom de fato. Se nós pensarmos na nossa educação, é muito difícil alguém ter validado isso, né? Se a gente for pensar, dependendo aí do período, né, que cada um nasceu, né? Então, normalmente os pais, eles acentuam o lado negativo da criança. Ou seja, meu filho é rebelde, meu filho é agressivo, meu filho errou, você tirou nota baixa. Quando ele tira nota alta, às vezes ele fala que bom, tipo, não fez mais nada que obrigação. Isso é errado. Agora, os pais, eles não erram porque querem, eles erram por ignorância. Então, às vezes, no pensamento, lá no inconsciente deles, eles falam assim, é importante eu mostrar o erro para que não ocorra mais. Né? Até um certo ponto, tudo bem. Porém, há necessidade de validar esses comportamentos positivos da criança. Né? Então, na psicoeducação, nós mostramos através de técnicas de como se comunicar. Dentro da clínica, eu posso trazer vários exemplos. Tem pais que chegam para mim e que eles não sabem falar com a criança. O que é falar? Fazer sentenças, palavras, frases, em que seja
em que uma das palavras seja positiva. Ou seja, falar assim, fulaninho, né? Você é muito bom no desenho. Pronto, não é simples. Mas para aquele pai é muito difícil. Então, isso é muito importante, ter esse acompanhamento dos profissionais. E a gente ensina bem no beabá, tá? Como falar, como se expressar. Aí muitos pais me falam assim, poxa, mas eu tenho raiva quando ele erra. Normalmente a orientação nesses momentos tem que ter um respeito mútuo. Ou seja, você não vai mentir que você não tem raiva, porque a criança sente isso, sente energeticamente, emocionalmente, psicologicamente, intelectualmente. Ela sente já isso. Então é mais fácil você ser sincero. Então você falar, eu não consigo falar agora porque eu estou com raiva. Se me dá 1 minuto, é muito mais simples e a criança entende isso. Então nós ainda não descobrimos que a chave da assertividade é a franqueza, é a sinceridade. E outra coisa que eu vejo muito nos pais é a vergonha de dizer que eles estão tendo algum sentimento negativo para a criança. Demonstrar que eles são fracos. Então, os pais associam que se eles forem verdadeiros e autênticos, eles estão sendo fracos. E ao contrário. Na clínica, nós demonstramos o quê? Quanto mais autêntico o pai for, com sinceridade, franqueza, responsabilidade, mais exemplo ele está dando para essa criança. Porque ele está passando o quê? Qual é o exemplo? Ponderação, reflexão, autenticidade e assim por diante. E os resultados são satisfatórios. Muitas vezes uma psicoeducação, ela se resolve num tempo breve. Então famílias que às vezes estão anos com conflitos imensos, quando elas realizam psicoeducação, às vezes em 10 sessões, elas resolvem o conflito só na modificação do comportamento no sentido de comunicação e afeto. Outra questão importante que eu gostaria de colocar, vinculados à criança especificamente, é a dificuldade de pais educadores ou responsáveis a colocar limites na criança. Então, outro pensamento distorcido. Limite é punição, limite é castigo. Então, não vou fazer isso, senão ela vai ficar reprimida. Estou repreendendo a criança. Isso é muito comum na educação que nós estamos tendo nesse século, né? Então, a liberdade total, né? Que eles falam que é a liberdade de expressão, que a criança há necessidade de ter essa expansão. Claro, a criança precisa de liberdade, assim como o adulto, o idoso e assim por diante. Porém, há necessidade na fase infantil dela saber o limite. Qual que é o limite dela e do outro? Se o pai não consegue dar o limite, ele não está conseguindo colocar o que vem ser ética posteriormente. O que vem a ser um comportamento de respeitar o próximo, de ver os limites e assim por diante, né? Então isso é muito sério. E a maior causa da dificuldade de colocar limites é porque a criança, como ela ainda não conhece limites, ela não nasce sabendo o que é limites, né? Ela precisa ser inserido, isso é uma educação. Então, no primeiro limite que o pai dá, no sentido, vou dar um exemplo. Não vai comer bala antes do almoço. Aí a criança chora. Esse comportamento é natural, é impulsivo, é porque você está tirando algo dela. E a criança, ela está na fase egocêntrica, que, gente, é normal. É necessidade, nesse período, de você ser egocêntrico, porque ela está se conhecendo, ela ainda está colocando todas as suas capacidades, né? Ela está aglutinando nela todas essas potencialidades. Então, nesse momento, principalmente da fase de 1 ano até mais ou menos 6 anos, tudo é dela, o mundo é dela, essa é a criança. Então, ela acha que nada é do outro, tudo pertence a ela. Esse é necessário esse experimento. Quando o pai vai colocando os limites, a criança ela vai pensando, opa, isso não é meu, o mundo não é meu, eu faço parte dele, mas nem tudo é meu. Então eu preciso dividir. E ela sabe que se ela chora e o pai continua posicionado, e ela sabe que ela não vai conseguir fazer aquilo, ela percebe, opa, realmente eu estou errado, tem alguma coisa aqui. E ela vai aprendendo, né? Se o pai, na primeira birra, no primeiro choro, ele pega e abre mão, para que isso? Porque ele acha que é um elo afetivo. Se ele dizer não e a criança chora, ele fala, eu estou mostrando que eu não amo ela. Então, olha só, é um pensamento emocional predominando o racional. Isso está totalmente errado. Porque a criança ela precisa desse limite até mesmo para a demonstração de amor. O maior amor que uma criança dessa faixa etária, de 1 a 6 anos, necessita é de discernimento.
E quando o pai é posicionado, coloca os limites e também sabe aplicar as habilidades sociais, que é validar os comportamentos positivos dessa criança, eu garanto que o que a gente vê em clínica, a criança sente uma segurança imensa com esses pais. E ela sabe que ela é amada. E sempre quando ela sentir dificuldade, ela vai pedir auxílio para esses pais. Ao contrário daquele que coloca primeiramente a emoção e depois o racional. Porque a criança percebe que ela está abalada. Então ela chora qualquer coisa, o mundo, até o mundo da mãe desaba, do pai desaba. Então ela sabe controlar a situação. E ela sabe que não tem segurança. Porque ela pensa, eu estou dominando, e aí? Quando eu precisar, o que vai ser, né? Então ela vê, dentro dela, ela vai percebendo isso. Então é muito importante esse quesito, não sei se ficou claro. E outra questão, Everaldo, que eu vejo assim, então eu estou falando de uma psicologia tradicional, né? Agora, eu vejo assim que dentro da consciencioterapia, eu vejo que muitos já fazem, os próprios consciencioterapeutas, eles trabalham em alguns casos famílias, correto? Então eles eles abarcam esse sentido da educação, né? De como eles, digamos assim, treinam algumas habilidades nos pais. Habilidade social, habilidade afetiva, habilidade cognitiva e assim por diante. Então eu vejo que o principal é buscar auxílio. Se você não tem tal capacidade que a gente mencionou aqui, tal habilidade, vamos buscar ter. Existe técnica para tudo nessa vida, né? E nós não nascemos sabendo. Então a gente aprende, adquire, né? Então isso que é o mais importante. E quando você menciona o adulto quando o adulto se percebe com apego inseguro, a dificuldade é maior, eu concordo. Porém, existe também técnicas para essa pessoa otimizar essa reciclagem dela íntima. Até mesmo se a pessoa se perceber com uma certa idade, um idoso, né, o geronte, e ter muita insegurança em questões de construção de vínculos afetivos com outras pessoas, há oportunidade também para essa pessoa a fazer essa reciclagem, devido a essas técnicas que atualmente estão disponíveis para todos. E você até menciona aqui, né, Lília, no verbete, como aquelas 6 métodos didáticos, né? Você dá exemplo de 6 métodos didáticos aqui, para justamente essa reeducação emocional, para ajudar com apego inseguro nessa reeducação emocional, né? Você dá alguns exemplos de técnicas aqui. Lília. Oi. Na página 9, no final da 3ª linha de cima para baixo, uso autoassédios resultando em esquemas mentais disfuncionais e interpretações errôneas de algumas situações, ocasionando conflitos internos e externos. Depois tem outra. Nesse caso, eu posso dar um exemplo para nós entendermos melhor assim. A pessoa, quando ela está com autoassédio, tem um pensamento fixo, um bloco patopensênico. Eu vou aqui dando exemplo assim. A pessoa se sente fracassada, né? Então, ela tem dentro dela isso. Eu sou um fracasso. Então, se eu não tirar 10 na prova, isso me demonstra que eu sou um fracasso completo. Então, ela não verbaliza isso. É dentro dela, ela pensa isso. Aí, o foco, a visão dessa pessoa, em algumas situações, vem mais à tona essa forma de pensar. E isso vai dificultar o relacionamento com outras pessoas. Então, vamos fazer o seguinte dinâmica aqui, né? Imaginação, vamos fazer assim. Faz de conta que essa pessoa que tem esse pensamento disfuncional, de fracasso, entra aqui no tertuliário, né? E faz de conta que ela faz uma pergunta. Ela pega, levanta a mão, faz uma pergunta. E a professora, né? Vamos colocar aqui, a professora Cristina, ela não escutou a pergunta, ela estava lá em cima, né? Essa pessoa, ela estava lá em cima, não ouviu. E aí a Cristina falou, você? Perguntou alguma coisa? Aí ela já fala, sou uma fracassada, não consigo nem falar. Aí não fala mais. Então, você entende isso? A visão dela contamina algumas, né? Algumas situações, pelo esse assédio que ela tem, esse autoassédio dela. Então, é como se ela usasse um óculos escuro. A realidade é sem óculos, correto? Porém, naquele momento, naquele período de vida, ela está com óculos totalmente escuro. Esse escuro é o pensamento disfuncional dela. Essa crença errônea, essas regras dogmáticas, eu deveria, eu teria, eu sou um fracasso, né? Você viu que não tem meio termo?
Se você perguntar para ela, é isso que a gente questiona, que a gente fala questionamento socrático. A gente fala, quanto que você acredita que você é um fracassado? Aí no início a pessoa fala 100%. Eu sou um fracasso. Aí você pede para ela fazer um currículo dela. Às vezes a pessoa tem tudo, sabe? É um exemplo em vários setores. Aí você começa a mostrar. E como que você é doutoranda em tal coisa? Aí ela fala, foi sorte. Porque eu sou um fracasso. Você está vendo que não tem fatos, por isso que é ilógico, é irracional esse assédio, né? E quando a gente começa a contestar ela, não é dar o caminho para ela, é diferente, é contestar. É fazer ela refletir sobre aquele pensamento disfuncional. Vira e mexe, ela acaba vendo que é ilógico mesmo, que tem fatos que comprovam o contrário. E se ela chega nisso, é um pulo para a superação. Ela começa, isso daqui é o meu pensamento sabotador. Então, vamos fazer uma outra alternativa de pensamento, né? Então, ela começa a fazer essas alternativas, ou seja, às vezes vem o pensamento para ela, eu sou uma fracassada. Só que ela está lúcida para esse pensamento, para esse autoassédio. Aí ela elabora mentalmente um outro aspecto desse pensene. Ela pensa, sou fracassada? Não, tem várias evidências que me dizem ao contrário. Olha, eu sou doutoranda em tal assunto, tenho um bom grupo de amizades, isso quer dizer que eu não sou um fracasso total. Eu posso ter dificuldades em algumas áreas, mas não sou um fracasso. Entende? Muda toda a figura, o cenário da pessoa. E desassedia. Não sei se ficou claro. Não, ficou claro. Lilian. Agora, na página 11, mitologia, o mito da dependência evolutiva. Tranquilo. A dependência afetiva é um mito porque não existe dependência afetiva. Existe interdependência. Então, nós estamos aqui para evoluirmos conjuntamente, né? Nós precisamos de um grupo para que até mesmo a gente consiga conviver com vários tipos de pessoas diferentes. Com isso, a gente vai refinando, reavaliando comportamentos, emoções, principalmente os disfuncionais, né? Eu sempre falo assim, nós conseguimos ver, a gente faz de conta que a gente tem um espelho, né? Nós conseguimos ver o espelho na frente, do lado direito e lado esquerdo. Mas lá atrás, nas costas, a gente não enxerga, correto? Eu faço uma brincadeira, né? Então, a gente precisa do outro. Eu pergunto assim, o que você vê lá atrás de mim? Ele fala, é assim, assim. Eu pergunto para o outro, é assim, assim. Então, é necessário esse convívio para que nós possamos ter uma imagem mais realista de nós mesmos e podermos crescer uns com os outros. E essa é a maneira de convívio sadio, né? Então, não existe dependência. Eu não dependo de ninguém para viver, correto? Nesse sentido, a criança, se você for me perguntar assim, mas a criança depende. Sim, existem fases da vida que a gente é dependente, que é principalmente a fase infantil. Depois, posteriormente, a gente cria uma interdependência, né? Então, nós colaboramos uns com os outros, mas não há uma dependência total, né? E assim ocorre naturalmente na nossa evolução. Não sei se ficou claro também. E esse item do mito que eu coloquei é por causa do apego inseguro. A pessoa que ela tem esse vínculo afetivo inseguro, ela possui uma crença disfuncional, esse pensamento errado, errôneo, né, de que ela depende do outro, que é fundamental o outro para a vida dela. Então, olha só, ela coloca o outro até mesmo maior do que ela. Então, ela sempre está naquela condição abaixo, né? Então, nesse sentido, isso é um mito, porque ela está pensando de uma forma nosográfica. E pegando a gente misturando um pouquinho de energia para psiquismo, essa pessoa que ela é insegura, estamos falando aqui de um estado mais crônico, correto? É o que nós sabemos, ou o que nós estudamos da consciência energívora, né? Então, é aquela que ela depende tanto da outra, que ela absorve as energias da outra. Porque ela tem tanta lacuna nela, de tantos, ela não consegue se ver os seus talentos, né, as suas qualidades, os seus trafores, né, que ela acaba dependendo das energias da outra para ficar bem. Então, é uma maneira, um modo de consciência energívora, ao meu ver. Tá?
Lilian, aproveitando o gancho da pergunta anterior da Luísa, um teletertuliano faz uma pergunta sobre a parafatologia, na página 10, na primeira linha. Os assediadores aproveitando-se da vulnerabilidade emocional alheia para implantar cunhas mentais, ampliando a sensação de desconforto e mal-estar. Você pode explicar como isso acontece, por favor? Então, nós estávamos comentando da questão do autoassédio. Tudo começa por aí. Então, começa com uma pensinidade antagônica, normalmente pessimista de si mesmo, do outro e do mundo, em vários níveis diferenciados. Com isso, a pessoa, se ela não consegue refletir sobre esses pensamentos pessimistas, antagônicos, ou seja, ela está inconsciente, ela simplesmente pensa e faz disso um instinto, um modus operandi de exercer e de atuar na sua vida, os assediadores se aproveitam desse mecanismo. Ou seja, a pessoa ela fica gastando energia, pensando mal de si e dos outros, né? Então, se a gente for ver, o que é essa energia? É o pensamento, tem uma energia e tem um sentimento, correto? Que é o nosso pensene. Se a pessoa ela faz uma atmosfera dela interna mais negativa, os assediadores percebem isso e vão buscar essa fonte de energia, que é uma maneira de controlar, subjugar ainda mais aquela pessoa que está autoassediada. Então, esse é o processo. Colocando aqui na pessoa insegura, quando ela tem um autoassédio de dependência afetiva, ou seja, ela não vai ser feliz sozinha, ela vai depender sempre de uma pessoa, de outrem, para que ela atinja o seu prazer pleno. Um exemplo, tá? Então ela fica lá pato-pensenizando, né? Tentando controlar o parceiro, tendo ciúmes, vingança, raiva e assim por diante. Todas essas emoções tóxicas, energeticamente, também são negativos. Com isso, ela vai ter algumas amizades antagônicas, que são essas consciências assediadoras. Eles, por si, começam a aumentar esses questionamentos pessimistas na pessoa. Para quê? Para que ela fique cada vez mais com autoassédio. Então, é autoassédio e heteroassédio, né? É um ciclo. E eles vão aumentando as possibilidades de se ver ainda mais negativo. Ou seja, a pessoa lá está vendo uma situação dela fala, eu sou um fracasso, né? Mas ainda ela não está questionando esse pensamento. Aí vem um assediador e fala, realmente você não conseguiu, olha lá, os outros estão conseguindo, todos estão indo para frente, você não está fazendo nada, né? É aquele pensamento que a gente fala, né? É bem característico. Então, eles colocam uma pimenta a mais, né? Colocam mais lenha na fogueira, né? E para aquela pessoa ficar remoendo ainda mais sobre aquele aspecto negativo. Parece, para a pessoa, quando você conversa com ela, é como se ela não tivesse opção de pensar diferente. Ela se sente assim, ela se sente amedrontada. Ela fala, mas como pensar diferente? É isso, né? E você sabe que é ilógico, é irracional, né? Então, por isso que há necessidade de uma intervenção externa, né? No caso da consciencioterapia ou do próprio psicólogo e assim por diante. Tem uma pergunta aqui do teletertuliano que está exatamente nessa linha. Você já explicou bastante, mas se você quiser complementar, ele pede que para você aborde as semipossessões malignas decorrentes dos autos e dos heteroassédios. Está dentro disso que você já explicou, está bem dentro. Esse caso da semipossessão, ou a possessão completa, no caso negativo, né, ou seja, de uma consciência assediadora, que ela entra, né, adentra no corpo de outra pessoa, né, ela toma posse, né, digamos assim, é quando essa consciência ela tem esses pensamentos disfuncionais, negativos, num nível muito mais cronicificado. Vocês percebem que existem níveis desses pensamentos disfuncionais? Então, vamos colocar numa escala. Existe lá do 1, 2, 3, até chegar no nível 10. Essa semipossessão mais negativa é quando ela atinge esse máximo. Né? Ela está nessa escala de 10. Né? Então, é uma pessoa que ela não consegue refutar os próprios pensamentos, não tem uma reflexão, ela não consegue elaborar os pensamentos de uma maneira diferente, né, daquela, e ela fica subjugada ao assédio. Então, naquele caso que eu comentei, né? Ela fica lá ruminando mentalmente algum pensamento
antagônico, com isso se associam esses parceiros negativos, nosográficos, que são os assediadores, e muitas vezes eles se aproveitam porque ela está vulnerável, essa pessoa está muito dependente, né, desse pato pensene, e eles acabam incorporando, né? E aí eles desfrutam do que eles quiserem, né? Como se a pessoa se vendesse para o preço de banana, né? Então ela vai lá, fica pensando. E é interessante mencionar que eu já vi isso em clínica, quando a pessoa está bem perturbada com seus pensamentos negativos, ela entra como se fosse numa descoincidência patológica. Às vezes você conversa com a pessoa, ela fica aérea. Você fala e ela não presta atenção, ela desfoca, e ela só está ruminando. Então é como se ela olhasse você e você vê que ela não está aqui agora, no presente. E ela fica só ruminando, aquilo parece que ela fica horas, né? Então ela senta e fica, elaborando aqueles pensamentos negativos. E com isso, pelo menos em clínica, né, se você joga energia, você acaba percebendo que tem ali uma consciência fixa nela, e vampirizando as suas energias. Muitas vezes utilizam ela para ter mais conflitos familiares, conflitos de interesse, conflitos, né, externos, né, sociais, e cada vez mais essa pessoa vai se afundando, digamos assim, em comportamentos disfuncionais, em brigas, tudo que leve a ela cada vez mais a reforçar a sua crença que ela é fracassada ou que ela não tem, reforça aquele pensamento negativo dela, né? Isso é bem interessante. Então, Lília, continuando nessa linha da parafatologia, esse mesmo teletertuliano, ele pede para você abordar essa colocação que você faz das retrocognições, evidenciando as tendências, os valores e a qualidade dos vínculos formados nas vidas pregressas, podendo mostrar a tendência pessoal para formar o apego inseguro na vida atual. Primeiramente, eu gostaria de colocar que as retrocognições, elas são muito difíceis, né, da gente vivenciar, experienciar. Por quê? Nós temos grande nível de imaturidade emocional para enfrentar essas situações, né, de vidas passadas. Se nós formos analisar a vida humana, né, a história humana, ela tem muito mais aspectos negativos, bélicos, né, confrontos, conflitos entre grupos, e com isso, provavelmente, nós fazíamos parte de algum grupo nesse sentido. Então, você se vê em alguma vida tendo comportamentos instintuais, bélicos, né? É difícil. Então, por isso que a gente não tem tantas essas retrocognições. O que eu quis colocar aqui é que quando essa pessoa ela já é mais madura, ela já tem uma autopesquisa embasada lá na consciencioterapia, conscienciometria, assim por diante, ela vai tendo lampejos de retrocognições e que vai evidenciando para ela tanto maturidades, habilidades, qualidades pessoais, assim como os trafares, que são aqueles comportamentos inadequados, as suas inabilidades e assim por diante. Porém, essa pessoa, ela consegue, por mais que ela perceba essa imaturidade dela e dá o baque inicial dessas informações, ela consegue trabalhar com isso. Então, ela sabe que ela errou e ela consegue visualizar como uma estratégia para ela melhorar aquele comportamento. Então, ela fica lúcida, tanto dos trafores quanto dos trafares. E o mais importante, ela traça uma estratégia para melhorar os seus comportamentos. E isso é o ideal. Eu vejo que a retrocognição, ela entra dentro disso. Ela é uma ferramenta para otimizar o nosso diagnóstico consciencial. Então, essa é a minha visão, né? Então, para isso, para ter essa retrocognição, é necessária essa maturidade maior, esse enfrentamento maior, porque nós não vamos ver aquilo que nós queremos, né? Vai ser evidenciada uma realidade, vai ter um grupo lá e sempre vai ter um lado bom e um lado ruim, né? Para isso a gente tem que ter esse suporte para saber lidar. E para finalizar os questionamentos desse teletertuliano, ele pede para você abordar o seu final aqui, a expressão final da sua parafatologia. Os parafenômenos podendo ocasionar reciclagens intraconscienciais na consciência segura. Qual que é o papel, né, dos parafenômenos? Dentro dos parafenômenos, eu gostaria de voltar na retrocognição de casos
colocar aqui hipóteses, tá? Só exemplos, para a gente começar a refletir e também refutar. No caso, vamos pegar uma pessoa que ela passou pela Idade Média e ela tinha capacidades parapsíquicas naquele período, porém, com a Inquisição, ela sofreu perseguições, foi lá, até dessomou, morreu devido a essas suas habilidades. Aí ela ressoma numa próxima vida e ela tem lampejos de retrocognição desse período da Idade Média. E ela descobre que aquela inabilidade social dela, aquela dificuldade dela falar em público, até mesmo dela falar dos fenômenos dela, muitas vezes esses traços são advindos daquela vida pregressa, daquela vida posterior. Porém, ela está numa fase onde ela consegue fazer essa autopesquisa, ela é evoluciente lá na consciencioterapia, então ela consegue visualizar, o meu trafora de inabilidade social é devido a isso, em parte, não totalmente. Então ela consegue, agora sim eu entendi o mecanismo. Então agora eu vou fazer uma estratégia para eu superar isso. Então ela começa a vir na tertúlia, apresentar verbete, fazer questionamento e assim por diante, para superar aquele medo, aquele receio, aquela fissura que ela tinha, que marcou ela no psicossoma, porém ela tem capacidade de superar. Todos nós temos essa capacidade. É uma escolha pessoal, né? Então os parafenômenos, independente quais sejam, eles podem nos auxiliar a superar traços fardos. Porém, há necessidade da pessoa ter essa maturidade. A escolha dela utilizar o fenômeno parapsíquico como auxiliador ou não é dela, é íntimo. Ao contrário, a gente pode ver assim, médiums sensitivos, totalmente imaturos, que não utilizam os fenômenos parapsíquicos para a autossuperação, simplesmente para um show parapsíquico, para ganhar dinheiro e assim por diante, né? Ou para um status pessoal, né? Não para interassistência e assim por diante. Ou seja, a questão dos fenômenos parapsíquicos, ele é apenas uma ferramenta. E ao utilizar essa ferramenta é uma responsabilidade individual, a escolha de cada um e da maturidade, da cosmoética de cada um. Agora, Lilian, pegando essa sua fala, você tem bastante experiência na questão do parapsiquismo, até pela sua atuação no voluntariado, pela autoria do seu livro. Você vê alguma correlação entre a dificuldade da pessoa desenvolver, avançar no desenvolvimento do parapsiquismo cosmoético e a insegurança emocional? Você faz alguma associação com relação a isso ou você vê que não? Como é que você vê isso? Eu acho que sim. Primeiro, eu vejo que todos nós temos inseguranças em vários aspectos da nossa vida por ignorância. Né? A insegurança, ela vem da própria ignorância. O parapsiquismo, ela propicia para a pessoa uma expansão maior, uma cosmovisão maior da sua realidade íntima e também das situações que ela vivencia. Porém, aquela pessoa que ela tem essa insegurança, que ela é jejuna, né? ela ainda não tem as experiências, ela fica emocionalmente abalada com o que ela vê na multidimensionalidade. Pelo simples fato dela começar a ver uma consciência, aquilo já abala ela. Então, quando ela começa a fazer os acoplamentos energéticos, que é essa interfusão das energias, ou seja, o sensitivo ele consegue sentir, perceber as ideias da outra pessoa, e essas interfusões normalmente no nosso dia a dia são mais negativas, né, pela própria condição do nosso planeta, né? Então ela vê aquelas sensações e ela acaba rechaçando, né? Ela não quer mais sentir aquilo. Isso é uma imaturidade, isso é uma insegurança. E também há aqueles sensitivos parapsíquicos que eles não querem desenvolver de receio de ficarem loucos, ou seja, eles sabem que eles vão ter que mudar comportamentos, atitudes, vão ter que trabalhar um pouco mais emocionalmente, se expor um pouco mais para ver a sua realidade íntima, e eles têm receio disso. Então, eles têm tantas informações multidimensionais, e eles também veem os seus aspectos intrapsíquicos, que eles acham que não vão dar conta. Então, muitos falam assim, eu vou ficar louco com todas essas informações. Lilian, mas isso é uma jejunice até de autopesquisa, até de habilidade social, né? Porque
Hoje a gente vê aqui dentro da Conscienciologia, com os debates, os próprios cursos, né, parapsíquicos e assim por diante, a pessoa consegue fazer isso paulatinamente, né? E outra coisa que eu também vejo no parapsiquismo, que ele, sem a pessoa saber, ele evidencia a sua realidade. Por isso que é um striptease. Então, às vezes, a pessoa ela busca ferramenta parapsíquica pensando assim, eu quero ajudar os outros. Muitos alunos que eu vejo dentro do acoplamentário, e até mesmo eu dentro, né, no início, eu falava, não, eu quero desenvolver para interassistência. É lindo essa frase. Mas quando você começa a trabalhar, arregaçar a manga e e tendo essas vivências parapsíquicas, a primeira ajuda que você percebe é para você. Que você vai ter que ganhar mais maturidade antes de você assistir tanto com o CX quanto com o SINS. Então, o trabalho é muito ainda voltado para si. No início, ele é mais egóico. E depois, dependendo das escolhas dessa pessoa, se ela optar pelo mais correto, pelo mais cosmoético, ela vai abrindo e mudando de patamares. Aí sim o parapsiquismo dela vai ficando mais global, né? Vai atingindo já um aspecto maior, né, de assistência, e aí sim caminha para a interassistência, né? Mas é bem interessante essa questão da insegurança, que é uma trava para você desenvolver, porque você vai ter que se enfrentar. Você vai ter que enfrentar as suas imaturidades. Porque o parapsiquismo é uma maneira é uma ferramenta de diagnóstico intraconsciencial, né? Só complementando você com relação ao parapsiquismo, eu acho interessante colocar também o desassombro, porque para a pessoa trabalhar, que ela vai ver o que ela vai ver no processo do parapsiquismo. Então, acho que para mim, no meu casuística, eu trabalhei muito o desassombro, que ajudou muito. E outra coisa, na página 12, no número 5, reflexão. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais, refletir sobre os pensamentos negativistas, né, explorando uma outra maneira de pensar em situações conflitivas. Como que é esse pensar diferente, no caso, assim, sobre essas situações conflitivas? Existem algumas técnicas, uma delas é o metapensene, que o professor Roberto Almeida, eu acho que até já escreveu alguma coisa sobre isso, mas ele comenta muito nas suas palestras e cursos, que é o pensar nos próprios pensamentos. Na terapia cognitiva comportamental, existe esse mesmo conceito, só que não é metapensene. A gente fala que é o RPD, que é uma maneira da pessoa, né, a gente fala o paciente, ou na consciencioterapia, o evoluciente, também tem técnicas da consciencioterapia que focam nisso, a pessoa, ela registrar os pensamentos que ela tem durante o dia dela, no seu cotidiano, principalmente aqueles pensamentos negativistas. Você pensou mal de si, pensou mal do outro, ou de alguma situação, sentiu algum desconforto, né? Então, você acaba fazendo a pergunta, o que passa em sua cabeça? É bem assim mesmo. O que se passa na sua mente, no seu pensamento, o que você está pensando agora, né? Aí você vai lá e escreve. Então você faz uma tabela, né? E você escreve o teu pensamento, o que você sentiu, a sua emoção, a situação que você vivenciou, né? Às vezes as pessoas envolvidas, até mesmo para você aprofundar um pouco mais, né? Refletir um pouco mais sobre esse pensamento e o comportamento que você teve. Isso é o início, correto, Ana? Sim. Seria um pensenograma. Isso, pensenograma. Aí, com isso, a pessoa ela vai ficando mais lúcida dos autoassédios dela, que é esses pensamentos disfuncionais. Você entende que ela começou a refletir sobre os seus pensamentos? Sim. Esse é o início. Então, a reflexão seria uma reflexão. O primeiro para ela sair daquele contexto da ruminação, porque ela fica em círculo, né? Eu digo assim, ela ainda não saiu da ruminação. Tá. Ela ficou um pouquinho mais lúcida do que ela está pensando. Mas muitas vezes ela ainda continua ruminando. O próximo passo é a pessoa, ao identificar aquele pensamento negativista, ela reformular. Então a gente faz uma outra tabela e você coloca todos os seus pensamentos disfuncionais, negativistas, pessimistas, e você vai fazer um contraponto desse pensamento. O exemplo é, se você tem um pensamento assim, eu sou um fracasso quando eu tiro notas abaixo de 10, o máximo, né? Aí, tem pessoas, né? Enfim. Aí você vai reformular essa frase. Eu não sou um fracasso porque eu tirei 10 na prova. São evidências concretas, correto? Sim. E aí você vai reformulando. Sei lá, eu não me sinto apta para fazer amigos. Tem essa crença disfuncional. Aí você vai reformular.
posso ter dificuldades em interação social, porém tenho empatias através disso, disso e disso. Você entende? Você vai fazer um contraponto do seu pensamento. E você seria também na superação, ou seja, pensando na superação, como superar? Seria o passo seguinte. Isso. A gente tem que ter calma, porque quando eu trabalho com as pessoas, a primeira coisa que elas me falam é assim, mas então eu vou superar, né? Fazendo isso, eu faço lá minha sentença, o meu contraponto, eu superei. Não superei. Primeiro ela tem que identificar, se ela não Há identifica... necessidade de ter calma, porque a gente demorou anos para implantar em nós mesmos essa lavagem cerebral antagônica, esse pensamento disfuncional, correto? Para a gente reverter esse processo, demora um tempo. Há necessidade de reflexão. A pior coisa que eu vejo na pessoa, né, na autopesquisa, que eu vejo de erro, é que a pessoa quer passar de um patamar para outro, em dias. Então, ela faz a sentença e já acha que superou. Não, gente. Há necessidade dela reler aqueles pensamentos que ela adaptou várias vezes ao dia. É como se ela estivesse treinando o cérebro a pensar diferente. Eu falo assim, para você não ser mais sedentária, você precisa trabalhar o corpo, correto? Você vai trabalhar os músculos, não é isso? Então, você vai correr, você vai fazer um monte de coisa. Para a gente trabalhar o pensamento sabotador, é um outro músculo, que é do cérebro, correto? Então, a gente começa a trabalhar ao contrário. Sempre quando você se deparar com algum pensamento disfuncional, há necessidade de ter em mãos. Por isso que a gente faz cartões de enfrentamento. Ter em mãos, ou no laptop, alguma coisa que vocês tenham, assim, que vocês consigam pegar isso no dia a dia. E você ficar relendo aqueles pensamentos adaptativos, para você reverter esse pensamento sabotador. Então, é uma técnica que exige da pessoa comprometimento, organização, né? E chega um ponto, Ana, eu já fiz isso, correto? Então, estou falando com experiência. Chega um ponto em que é tão natural que chega o pensamento, você já fala, não, é isso, isso, isso. Pronto, ficou convicta daquele pensamento novo, que é mais assertivo, otimista. E chega um ponto que desaparece aquele pensamento sabotador. Agora, te garanto, vai surgir outro sabotador. É impressionante. A gente tem uma química que a gente tem uma sofisticação no pensamento sabotador. A gente elabora muito mais daí. Fica muito mais difícil, né? Então, por isso que a gente vê no Consincubai, eu fui professora da Consus há algum tempo, e a gente vê aquelas pessoas mais racionais, né? Ponderadas. Para você extrair dela um trafar ou um pensamento disfuncional é mais difícil, porque ela elabora muito mais. E ela se engana muito mais, né? Então, isso que é interessante, porque ela já viu alguns patamares, porém, a gente está em outro nível com essa pessoa, correto? Não sei se ficou claro. Então, a gente vai aprofundando cada vez mais esses níveis de psicopatologia que todos nós temos, né? Mas é importante focar também no lado bom. Existem técnicas para a gente se conhecer melhor. E se a gente aplicar elas adequadamente, tem sucesso. E esse ganho de energia, quando a gente supera um traço, não tem preço, é muito bom. A pessoa se sente segura. Pode vir, assim, várias pessoas falar qualquer coisa para ela, entendeu? E ela sabe que, intimamente, ela está no patamar X, que ela consegue. Resumindo, não você há está mais falando da necessidade, reciclagem. né? É, reciclagem. Né? Os mecanismos você descreveu Isso. todos. Tá? Mas, assim, estou falando didaticamente para entender, porque, às vezes, é muito simples a gente usar o termo reciclagem, só que a gente tem dificuldade de fato reciclar. Porque a gente, às vezes, ultrapassa os passos nossos, né? A gente, às vezes, acaba negligenciando algumas técnicas, né? Achando que a gente vai superar. E não é assim. É um trabalho, assim, passo a passo. Lilian, aproveitando essa pergunta da Ana, tem um teletertuliano que ele pede para você descrever a técnica que você utiliza e a sua funcionalidade aqui na tecnologia. Penso que é exatamente isso que você acabou de responder, mas só para você confirmar. Quando você fala as técnicas de registro e monitoramento dos pensamentos e emoções. É essa a explicação que você deu para a Ana, não é isso? Isso, essa mesmo. Tá. E esse mesmo teletertuliano, na página 10, no item Principiologia, ele coloca assim: o correto não seria a desconstrução do apego inseguro, ou não entendi bem a frase? Mas tem um detalhe aqui, né, na Principiologia. Não, está correto, aqui, né? Assim, a profilaxia da construção. Por quê, gente? Profilaxia, a profilaxia de você formar um vínculo negativo.
né? É esse sentido. Nós podemos pensar que nós estamos construindo vínculos afetivos no nosso dia a dia constantemente. Então, nesse sentido, esse princípio entra. Você está mais lúcido para essa formação desses vínculos. E quando você se encontrar com medo, receio de interagir, com algum pensamento mais negativista em relação ao outro e ao convívio social, você usar técnicas profiláticas para você não entrar nessa onda e para você ficar mais assertivo, ter maior autonomia, né, com as suas habilidades. É nesse sentido. Então, aqui o que você está chamando a atenção justamente para esse mecanismo já profilático, né, de evitar a construção desse apego inseguro, né? Porque, de novo, só enfatizando, nós construímos a todo momento vínculos com pessoas. Esses vínculos são afetivos. Se nós não observarmos como nós fazemos ou construímos esses vínculos, pode ser que a base esteja na insegurança. E aí a gente cria esses patopensenes, né, essas questões mais negativas, nosográficas. Tem uma pergunta aqui que você já respondeu, mas é de um verbetógrafo. Ele pede para você aprofundar e exemplificar a paradoxologia. Tá. O paradoxo de a consciência dependente afetiva formar laços geralmente com consciências indiferentes ao afeto. A gente já deu alguns exemplos. No caso da pessoa que ela tem uma insegurança cronicificada, ou seja, ela depende de outra pessoa afetivamente. Ela possui essa crença disfuncional, né? Então, normalmente, os relacionamentos afetivos dessa pessoa sempre vão ser tendentes a uma patologia, ou seja, não vão ser harmônicos de fato. Ou ela cria um vínculo com pessoas que têm indiferença a ela, ou pessoas agressivas, pessoas alcoólatras, que têm dependência química. Por que disso? Qual seria essa base? Devido à sua própria carência. Então, ela entra num processo de vitimização. Ao mesmo tempo que ela quer ter o afeto do outro, ela também não consegue demonstrar esse processo. Então, ela sempre está nessa condição de coitadinha, ela precisa de atenção, né? Ou ela usa outros mecanismos compensatórios. A base disso é a questão do autoenfrentamento. Se a pessoa se autoenfrentar e ver qual é a sua lacuna afetiva de fato, em quais situações, com quais pessoas, se ela começar a ter esse posicionamento, ela não vai mais ser vítima. Então, ela vai mudar o ego dela. E, com certeza, ela vai construir elos ou vínculos de relações mais harmônicos. Mas, para ela fazer essa construção, há necessidade dessa reavaliação consciencial dos seus comportamentos, das suas condutas e assim por diante. Não sei se ficou claro. Ou seja, se a pessoa ela é imatura emocionalmente, os vínculos que ela vai ter também vai ser mais tendentes à nosografia. Então, eu acho que essa questão, né, desse paradoxo que você está colocando está realmente chamando a atenção, porque tem uma outra pergunta aqui nessa mesma linha. Eu vou ler a pergunta e, se você quiser complementar dentro do que você já esclareceu. Então, coloca assim: professora Lilian, ainda não ficou claro para mim o fato de a consciência com apego inseguro poder se relacionar com um parceiro antagônico às suas tendências emocionais, ou atrair para si este outro com tais características. No caso, por exemplo, de o carente emocional atrair ou ter um parceiro alheio às suas carências afetivas. Não tinha ficado claro para ele até hoje. Muitas vezes essa pessoa insegura, nesse sentido, ela pensa assim: eu mereço essa condição de indiferença. Por quê? A base da infância dela possuía essa informação. Os pais eram negligenciadores. Então, ela acha que todo relacionamento para ela tem que ser igual a daquele dos pais. Então, isso, pessoal, não é consciente, é inconsciente. A pessoa ela busca aquele padrão nosográfico porque é a referência dela. Então, ela sempre está se diminuindo, talvez fique mais claro assim. É vítima nesse sentido. Então, ela acha que ela é merecedora no aspecto negativo. Ela merece ser tratada mal. Porque ela não é competente o suficiente. Ela se acha fracassada. Então, por isso que ela fica lá se lamentando, não sai de um relacionamento conflitivo, abusivo, de agressividade. Porque ela acha que é aquilo que é para ela.
né? Então, quando a gente começa a mudar esse pensamento dessa pessoa, ela começa a entender que existem outros modos de pensar, de agir, que ela possui qualidades e também possui defeitos, mas ela vai focar mais nas qualidades. Você compreende que o foco dela é o pensamento mais pessimista, negativo? Então, essa é a chave para você entender essa questão. Então, ela sempre vai buscar pessoas o quê? Que também tenham padrões negativos. É como se fosse um ímã. Aquela pessoa mais harmonizada, ela vai tender a ter relacionamentos mais harmonizados. Vamos dar um exemplo assim. A pessoa mais madura, por mais que ela pegue um imaturo, ela vai tentar elevar essa pessoa para a sua maturidade. Ela vai compreender melhor o outro, não é isso? Vai fazer concessões, até que chega um nível de harmonia naquele relacionamento. Já a pessoa que é desarmônica ou insegura é o contrário. Ela sempre está vendo o lado mais negativo do outro. E ela vai buscar alguém que também faça isso. Né? É um elo de ligação. Né? E aí, essa sua última fala, então, eu acho que também responde o último questionamento desse teletertuliano justamente nessa linha, que ele coloca assim: podemos considerar, portanto, que os opostos podem sim se atrair, assim como os afins também o fazem, e que não existe uma regra geral sobre tais tendências de afinização nos vínculos afetivos? Isso, mas eu vejo assim, o oposto aqui, quando a gente fala de uma pessoa dependente, o outro que é totalmente indiferente, na verdade não é tão oposto assim. A lacuna é a mesma, é emocional. Então, isso que a gente tem que ver. Às vezes, o que evidencia os nossos olhos não é bem aquilo. Então, é aquela pessoa que se acha que tem autossuficiência, a pseudo-autossuficiência, que é aquele irônico, autocrata, né, que não necessita dos outros, e ele se acha seguro. No fundo, ele tem uma baita insegurança. Só que ele está fazendo um mecanismo compensatório. Né? Porém, existe o quê? A questão emocional mal adaptada. A mesma coisa daquela vítima que é do apego inseguro. Ela precisa tanto da dependência do outro para ganhar afeto, e a base da patologia está no quê? Na imaturidade emocional. Então, a gente vê o mesmo diagnóstico, porém, a reação que as pessoas têm são diferentes. Muito bom. Uma outra pergunta aqui, Lilian. A relação entre a consim e o amparador poderia gerar algum tipo de apego? Se afirmativo, isso seria uma patologia ou não? Qual seria a atitude correta nesta relação? Eu coloco aqui, eu tenho que achar que do apego seguro, tá? O apego seguro é quando a pessoa desenvolve. Aqui, apego, pessoal, não é colocado esse vocábulo como negativo quando eu falo seguro, tá? Então, esse modelo é quando a pessoa ela consegue ter uma boa colocação com as pessoas, ela é assertiva na comunicação, ela media conflitos, ela faz concessões. Então, se esse é o apego que a pessoa tem ao amparador, que é no caso de seguro, né? Ou seja, você está ombro a ombro com essa pessoa, tanto com sim quanto com ex, aí é saudável. Então, a maneira de você avaliar a forma do apego com que você constrói nas suas relações vai depender de você. Então, não existe receita de bolo. Há de se ter uma autopesquisa, ver as bases, né, que fundamentam esse apego. Eu coloquei essa questão no apego... Na polinomiologia. Polinomiologia, né, que é o polinômio. Apego... Não é aqui, não. Tem o apego seguro. Isso. Você fala do apego inseguro, apego evitante. Desculpa, isso. Você o vai polinômio, apego... É isso. É o apego seguro e vai até a holoconviviologia, né, que é a holoconvivência mais harmônica entre todos os seres e princípios conscienciais. Na sindromologia, você poderia explicar a segunda, né? A síndrome da autoconfiança compulsiva, será que tem relação com o que você comentou agora há pouco? Sim, totalmente. Então, é aquela pessoa que, aparentemente, ela demonstra autoconfiante. Normalmente são autocráticos, são indiferentes com as pessoas, né? Porém, no fundo, eles necessitam de atenção, de afeto, de compreensão, de concessão. Então, é uma insegurança velada. Então, fisicamente, ela mostra uma coisa, é uma máscara social. Ela usa algo para se sentir firme e segura, mas é uma pseudo-ferramenta.
Ela não construiu isso em bases consolidadas, seguras de si, com as suas vivências. Simplesmente ela está executando um papel. Né? E isso passa para aquela pessoa mais experiente, que trabalha com energia, com parapsiquismo, né? Ela consegue perceber isso. Né? Então, é nesse caso. Então, a pessoa que tem apego inseguro, ela pode tanto ficar mais vítima, quanto também usar um mecanismo compensatório, que é essa questão que a gente mencionou, que é essa autossegurança compulsiva, né? Que no caso, é patologia. Uhum. Daí, na parafatologia, na página 10, no final da segunda linha, você coloca os bloqueios energéticos advindos do apego inseguro, né? Daí você traz a questão do autoassédio, do heteroassédio, né? E também eu pensei, deixa eu ver o que tinha visto antes, mas daí eu pensei, né? Esse bloqueio energético ele pode vir também porque a pessoa faz um movimento centrípeto das energias, né? Acaba trazendo, ao invés de exteriorizar para fazer assistência ou se abrir, né, para o externo, ela acaba se fechando, né, com esse processo. Keiko, é interessante pensar assim, a ruminação, ela tem um ciclo, correto? Senão seria ruminação. Então, a pessoa ela tem que pensar constantemente, frequentemente sobre algo. No caso, negativo. É isso? Sim, isso é ruminação. Entendi. Então, esse pensene, então ele tem uma base do pensamento negativo, energia tóxica e uma emoção tóxica. Correto? Isso vai ocasionar o que nela? Uma drenagem de energia, vai acumular padrões de energias mais negativos, formando, propiciando bloqueios, principalmente encefálicos, né? Na cabeça, coronochakra, frontochakra, chakra nucal e assim por diante. E acaba também drenando a energia de outras pessoas também, né? Pode também fazer isso, né? Que é a questão da consciência energivora, né? Então, por essa dependência da energia dos outros, do afeto dos outros, que nada mais é do que a própria energia, né? Então ela acaba drenando isso para satisfazer-se. Porém, é um buraco sem fundo, né? Porque se ela não consegue construir isso nela, não há pessoa que vá ajudar ela, né? Sim. Então ela não consegue nunca suprir essa deficiência, se o foco dela for externo, né? O foco terapêutico tem que ser interno. Certo. Ela descobrir mecanismos que, por ela mesma, ela consiga ter o autoafeto, né? O autorrespeito, o autoconceito, a autoestima. Para aí ela conseguir retribuir isso com o outro. Isso é convivência sadia, né? Então, primeiro a gente tem que ter pilares dessa convivência sadia consolidadas em nós, para que, diante disso, a gente consegue trocar com o outro. Né, com as pessoas. Não sei se daria tempo, mas que ficou pendente para mim a questão sobre metapensene. Você poderia falar um pouco sobre isso? Essa técnica metapensene é o modo, a maneira da pessoa pensar nos próprios pensamentos. Tá? Então, existem várias técnicas que têm almejam o mesmo objetivo. Tá? Essa é você avaliar durante o seu dia os seus pensamentos, principalmente aqueles pensamentos disfuncionais. Por que principalmente esses? Porque o nosso foco, a nossa estratégia de superação será nesses, correto? Então, ao longo do dia, você vai anotando esses pensamentos disfuncionais, você anota a emoção que você teve, a situação que você vivenciou, né? E o que passou pela sua cabeça, que é esse pensamento. Com isso, a pessoa vai refletindo mais durante o seu dia a dia como ela pensa. Como, por que ela pensa, qual a qualidade do seu pensamento. Então, essa técnica favorece essa autorreflexão, esse solilóquio. Né? Então, isso que é importante. Uma vez a pessoa compreendendo o seu modus operandi de pensar, fica muito mais fácil ela remodelar, reconstruir. Né? Ou adaptar esse pensamento de uma maneira mais funcional. É nesse sentido, tá, Keiko? Lília, Sim. Eu testei isso aí, Lília, e eu fiz um papel
tá? Tabela com 10 dias. Eu anotava tudo de mal em um dia e tudo de bom também. Mas nos detalhes pequenininhos. Então, veja. O carro quebrou. Tá, tô brabo, ok. Só que vieram 4 pessoas e ajudaram no carro. E de graça, entendeu? Então isso a gente tem que olhar também as coisas boas que tem. Perfeito, Chico. Aí, dentro desses 10 dias, eu vi que a coluna dos bons era bem maior do que a outra. Só que eu gostava mais da outra. Da outra. Entendeu? É. Então aí é onde a gente pode alterar isso aí. Pode, né? Mas perfeito o teu exemplo, tua casuística. Muito bom. Fala, E é muito difícil, Chico, pelo que eu vejo na clínica, as pessoas terem uma visão mais traforista. Sim. E eu vejo que existe um mito nisso muito grande. As pessoas, algumas, né, não todas, mas elas acham que ter uma visão traforista é ser poliana. Poliana é aquele caso da pessoa só ter uma visão idealizada, não é nem realista. Por isso que é uma patologia. Sim. Quando a pessoa ela consegue enxergar o lado bom das situações, independente dessa situação ser mais negativa, né, mas ela conseguir extrair daquilo algo de bom, isso é muito positivo. E eu vejo que há um certo tabu nessa maneira da pessoa pensar e se expressar. Então, eu me lembro que teve um caso na clínica de psicologia que tinha uma pessoa que ela sorria muito, era paciente, né? Sim. Aí um outro falou assim, por que você sorri sempre? Ué, isso me incomoda. Isso aí ela falou assim, por que sorrir? Tem alguma coisa errada? Então, você vê que a crença das outras... no caso, era um grupo de pessoas, né? E vários relataram isso. Aí essa sorridente veio falar comigo, gente, o que está acontecendo comigo, né? Que disfunção é essa? Eu falei, não é disfunção. Você ativou uma crença nos outros disfuncional. Exatamente. E não é você que está errado. Agora você conseguiu se superar. Mas você tem que ter essa convicção íntima que o melhor, o mais saudável é isso. E nem todos vão perceber isso, né? Porque na média da convivência prevalece sempre o negativo, né? E isso, agora, a patologia em si, né? A gente vê muita patologia, né? Dentro da... eu gostava de olhar pequenos detalhes. Por exemplo, hoje eu encontrei a carteira. Ela estava onde eu deixei. Isso aí é bobagem? Não, isso não é bobagem, não. Esse negócio muito sério, né? Agora, eu gostaria de comentar, ao mesmo tempo que eu falei assim da importância de pensar positivo, né, que é fundamental, eu vejo que é importante a gente pegar esse nosso pensamento positivo, essas nossas habilidades e trabalhar daí, então, as nossas questões, as nossas lacunas. Exatamente. O que vai tirar o nosso pé do trafar é o nosso trafor. São as nossas qualidades, senão não teria qualidades. Então, eu vejo que a harmonia, ela vem por aí. Então, a gente tem que enxergar com os olhos traforísticos a nossa visão trafarística. E assim por diante. Então, nunca é 100% uma coisa ou 100% outra, né? Tem que ter uma dosagem, uma dosificação, para a gente ter esse equilíbrio, para não deixarmos de enxergar a nossa realidade íntima, né?
Então, é isso que eu vejo, que eu gostaria assim, de colocar, né, enfatizar melhor nessa questão. Obrigado. Está ligado? É o laboratório conscienciológico da grupalidade, né? Eu vejo que o trabalho maior desse verbete está vinculado com as emoções, né? E com a interação com as demais pessoas. Isso envolve o grupo social. Então, eu vejo que esse laboratório, pelo menos eu fiz na Araci. Eu não lembro se é esse o nome mesmo, só grupalidade, né? Mas, enfim, quando eu fiz esse laboratório, eu achei muito interessante que eu tive fenômenos parapsíquicos onde me evidenciaram grupos de convivência que eu tenho afinidade. Coisas simples, nada muito sofisticado. Mas, assim, a maneira com que eu atuo com as pessoas, qual é o meu papel nesse grupo, qual é a minha abordagem com as pessoas, como é que eu posso melhorar, ser mais assertiva dentro da liderança que eu faço, né, ou de que cada um pensa, né, nos papéis e funções que exerce, e assim por diante. Então, isso eu comecei a ver a importância da gente reavaliar os nossos comportamentos, e o grupo nos mostra isso, nos evidencia isso. Então, eu vejo que um dos diagnósticos que nós podemos fazer, se nós somos assertivos ou não, na nossa habilidade social, na nossa comunicação, na nossa afetividade, o grupo nos traz muita informação. E esse laboratório faz essa reflexão, ele gera essa reflexão, né? E outra coisa que eu gostaria de pontuar, que quando eu falo assim, o grupo possibilita um diagnóstico, isso não quer dizer que o grupo ele vai sempre evidenciar informações corretas. Não é isso. Porque todos nós temos níveis de pensamentos disfuncionais, correto? Então, às vezes, aciona de um, às vezes do outro, e vira uma bagunça, né? Mas, no sentido da convivência, nós temos essas concessões de ver se aquela informação tem fatos que embasam, que aquilo é uma realidade, né? E quando tem esses fatos comprovados por uma pessoa do grupo ou pelo grupo, isso nos traz vários questionamentos de reflexão. Então, por mais que a informação chegue para você um pouco distorcida, que não tenha fatos que evidenciem o teu comportamento, aquilo já é um motivo para fazer uma autopesquisa. É isso que eu faço, pelo menos, né? Então, eu analiso isso. Se não é isso, se não tem fatos, pronto, deleta. Mas é muito importante fazer do grupo uma ferramenta de pesquisa, para cada vez mais a gente se interagir melhor, ter uma convivialidade melhor e assim por diante. Tem uma colocação aqui, Lilian, de uma teletertuliana. Ouvindo a professora, descobri o porquê da minha carência afetiva. Éramos em 4 irmãs, uma era caçula, outra mais velha e outra tinha um pequeno retardamento. Eu era que não tinha nada e mamãe sempre dizia que eu não precisava de nada. Isso foi me excluindo do carinho e afeto materno. Qual o melhor caminho para me curar dessa carência afetiva? Isso tem cura? Tem. Então, a cura é a autocura, né? Então, no momento em que você descobriu, você fez um diagnóstico correto, você consegue agora trabalhar com esse mecanismo. Não fica muito mais fácil para você entender a sua carência quando você descobre? Então, você falou, nossa, é uma situação, né, veio da minha mãe. Uma coisa que eu fiz, um comportamento, uma atitude minha, que eu realizei, é quando eu me deparei com um comportamento meu inseguro e que eu sabia que estava associado a um quadro da mesologia, que não era da minha consciência em si, mas sim de uma cultura que eu vivenciei, ficou muito mais fácil superar, porque não tinha raiz. Então, eu entendi que naquele quadro, a minha mãe não tinha, faz de conta, né, no quadro dela, né, você vê assim, opa, a minha mãe não tinha lucidez suficiente para ter uma atitude mais assertiva. Naquele momento, ela achou realmente que eu era que menos precisava. Ela precisava muito mais de apoio do que eu, por causa da minha irmã, que tinha um processo. Então, quando você começa a elaborar e não só pensar em você, no que você não recebeu, mas também no todo um contexto, você desdramatiza, perde aquela carga emocional. E você consegue entender o outro. Não quer dizer que o outro esteja correto, é simplesmente compreender a atitude do outro. E isso é uma forma de uma conciliação,
de um perdão, né, assim, enfim, nesse sentido. E eu vejo que a consciencioterapia, ela é bem indicada. Então, se você visualiza se esse traço está te impedindo de fazer, de concretizar algumas ações na tua vida atual, nesse momento, busque auxílio. Se você já está com esse pequeno diagnóstico, né, você está com uma semente. Eu acho que tem tudo aí para aprofundar e para você conseguir descobrir talentos seus, habilidades suas para sair dessa carência afetiva. Como você colocou, né? Acho que o primeiro passo a pessoa já deu, que foi Isso. justamente ter já uma noção, né? Puxar o fio da meada, né? Puxou o fio da meada. Agora ela, enfim, continuar nessa questão de autopesquisa. Isso mesmo. Lilian, tem uma pergunta aqui. É do seu conhecimento o conceito de dupla mensagem cunhado por Gregory Bateson? Se sim, pode comentá-lo consoante o contexto do verbete? Dupla mensagem eu não estou recordando, sinceramente. Se você puder colocar uma breve definição para eu relembrar, ou até o autor, mas esse conceito... Não sei. O conceito eu não recordo, tá? Dupla mensagem, o que está me vindo em mente, assim, né? Pode ser da pessoa ela ter uma ideia de algo, uma convicção e passar uma outra informação. Ela emocionalmente, é como se ela tivesse uma interpretação cognitiva de algo, mas emocionalmente ela não compreende. Então pode ser isso dentro da psicologia, mas eu não tenho certeza. Então eu tenho que ler e retomar. Lilian, eu concordo com você. É quando é interpretada, aquela mensagem interpretada então de duas formas, né? Normalmente tempo, ela, se for isso, né, dentro, porque eu sou mais da cognitiva, então esse termo, mas o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo, nesse sentido da pessoa ela entender racionalmente o problema, ou uma situação, né? Então, cognitivamente até ela entende, porém, emocionalmente ela não consegue ter maturidade para mudar o seu comportamento. Ainda está pegando a questão emocional. Então, ela interpreta o outro sempre com essa mensagem dupla. Isso pode ocorrer muito na relação mãe e filho, né? Ok. Perfeito. Essa dupla mensagem. A mãe dizendo uma coisa, mas o filho sentindo outra. E quando eles não têm uma interação boa, aquilo se cronifica, né? Aquela mensagem negativa. Eu acho que tem a ver com o apelo inseguro. Com certeza. Se for essa... Agora, Lilian, aqui na codigologia, você fala da afetividade sadia aperfeiçoando o código pessoal de cosmoética. Você pode explorar um pouquinho mais isso? De que forma que essa afetividade sadia contribui para esse aperfeiçoamento do CPC? Eu vejo que a convivialidade sadia, ela já demonstra, para quem atua, né, nessa convivialidade, uma maturidade maior. Então, ela tem um nível de concessão maior perante um grupo de pessoas, perante as pessoas. E isso já vai refinando o próprio CPC dela. Então, ela se olha de uma maneira mais realística, né? Por causa da sua própria maturidade. Isso favorece ela nessa convivência, na própria autopesquisa, que ela sempre vai se reavaliando, né, nesse código pessoal de cosmoética. Então, é nesse sentido, né? Dela ser mais verdadeira com o nível evolutivo que ela desempenha. Então, e aí você, na verdade, tem a questão da convivialidade, a condição da afetividade sadia, né? Então, assim... Porque a convivialidade está diretamente, ao meu ver, relacionada à afetividade. Então, a convivialidade e a afetividade andam junto. Não existe, assim, dois blocos separados, né? Então, é essa ligação entre uma pessoa e outra, que é o acoplamento energético, né? Não é só a interfusão de energia, a gente está trocando pensamento, emoção, né? Nosso jeitão de ser. Então, entra tudo no mesmo bloco, né? Não tem como separar isso. Então, para ter essa convivialidade sadia, há necessidade de alguns atributos anteriores, né? Da gente resolver alguns atributos, algumas habilidades, para que a gente consiga nos entendermos melhor, uns com os outros, né? E assim por diante. E Lilian, assim, na condição de mãe, que tipo, você destaca aqui muito, né, a importância do papel dos pais, né, a condição da responsividade materna, até que um verbete que você menciona na sua remissiologia. Na condição de mãe, que dica você pode dar para os pais, para as mães, no sentido justamente de fazer a profilaxia, como você colocou no seu princípio, da construção, fazer a profilaxia da construção do apego inseguro? Eu vejo assim que ter relações mais francas,
mas sinceras. Eu vejo filho não simplesmente como filho consanguíneo, mas é uma consciência. E você ser sincero das suas imaturidades, das suas maturidades. Se eu não sei, eu falo, eu peço ajuda. E a minha filha, no caso a Diana, eu tento ser mais autêntica possível. Então, quando ela me pergunta algo e eu sei que eu não tenho maturidade, ou não estou dando exemplo naquilo, eu falo. Eu errei aqui, fiz isso aqui, né? Olha, não está certo, vamos ver outra maneira do meu comportamento. E isso eu vejo que, pelo menos até agora, ela está com 12 anos, ela também faz isso dentro dos relacionamentos dela. Então, ela busca também essa sinceridade. E eu vejo que o nível de conflitividade que ela tem com as pessoas é muito baixo. Então, para mim, isso é um orgulho. Porque ela, claro, ela tem todo o temperamento dela, uma consciência, né, que não... Eu acredito que não seja só a nossa educação que favoreceu, mas eu vejo que auxilia. E, então, essa comunicação franca, sincera, e morder a língua, no sentido de, na adolescência, os pais têm uma dificuldade imensa de conversar com os jovens, porque já não construíram isso desde a infância, né? Mas eu vejo que sempre é tempo de fazer. Mas, para isso, é necessário você se permitir ser franco. Simplesmente sentar lá na cama com o jovem e falar: como é que foi seu dia? Não dizer que é certo ou errado. Escuta. É desenvolver uma escuta. Isso é tão difícil. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. A gente fala muito mais do que escuta. Então, se a gente escutasse um pouco mais, vem insights para saber falar. Se, por acaso, você tem preconceito com algo que ele falou, morde a língua. Não fala, que vai dar besteira. Você vai colocar sempre como superior. Então, isso é diferente. Então, eu vejo que essa amizade, essa construção, é uma construção, na verdade, né? E a franqueza, eu vejo que é essencial nesse sentido. E os resultados são muito satisfatórios. Porque sempre quando precisam, pelo menos eu vejo assim, quando tem uma dificuldade, quando tem dúvidas, sabe? Eles buscam essa informação em você. E eles sabem que você não vai dar uma resposta de pronto, que você não vai ter uma receita de bolo, você vai trazer a tua vivência. E vale a pena os pais trazerem essas vivências, não terem medo disso. Falar, olha, quando erraram, né? Olha, na minha adolescência eu fiz isso, olha, deu isso, 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 o que você acha? Dele, puxa vida. O jovem é assim, ele fala: é sério? Aconteceu isso com você? Olha lá, meu amigo também fez isso, 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 olha lá. Deu nisso, será que não tem outra opção? Aí ele pensa com você: realmente eu não vou fazer, talvez eu... Sabe, é dar possibilidades de comportamentos, de pensamentos. É você explorar essa reflexão, para ele ter um pensamento crítico. E ele saber se expressar emocionalmente do jeito dele. Não tentar modular do jeito que você quiser, né? Lília, meus parabéns. Agradecemos muito a você, aos tertulianos, aos teletertulianos. Esperamos mais os próximos, com certeza tem mais verbetes aí, né, no prelo para serem defendidos aqui. E vamos aos nossos comerciais, por favor. Obrigada. Pontuações do verbete de hoje, da tertúlia de hoje. 23 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais, 16 perguntas online. Hoje teremos o recado do professor Everaldo sobre o acoplamentário. Olá, pessoal, boa tarde. Eu gostaria de fazer um convite especial para todos para o acoplamentário que nós vamos ter agora no dia 8, 9 e 10 de novembro, sobre a temática Código Pessoal de Cosmoética, sobre o CPC. Então, esse é um acoplamentário extra e que vai abordar de uma forma mais profunda a questão da cosmoética e a correlação com o autoparapsiquismo lúcido. Então, alguns dos temas que vão ser abordados, tá? O crescendo auto-incorruptibilidade, anticonflitividade, autodesassédio e desperticidade. Também nós vamos abordar a questão do acoplamento energético e a imperturbabilidade pessoal, a qualificação da intencionalidade através da cosmoética e a correlação com o amparo extrafísico. Os EPICONs são a professora Cristina Aracaki e o professor Everaldo Bergonzini. Tá? Então, você no dia 8, 9 e 10 de novembro, maiores informações, entrar em contato com o CAEC através do telefone 45 3525 2652. A gente aguarda vocês lá. Obrigado. Verbete de amanhã, Invexoteca.
especialidade em vexologia, verbetógrafa, professora Virgínia Ruiz. Obrigado a todos e tenham uma boa tarde.